Mas este ano do Futebol do Porto tem uma sombra. Carolina Salgado acusou Pinto da Costa de ter contratado os homens que agrediram um vereador de Gondomar. A acusação consta de um livro, agora publicado pela antiga companheira do presidente do Futebol Clube do Porto, Ricardo Bexiga. Foi salvado por desconhecidos e vai agora levar ao Departamento de Investigação e Ação Penal o livro de Carolina Salgado como prova do crime. Carolina acusou ainda Pinto da Costa de comprar árbitros e apresentou nomes. Eu, Carolina, mas poderia chamar-se tu, Pinto da Costa. Revelações íntimas e acusações muito graves ao homem forte do Futebol Clube do Porto. Carolina Salgado diz-se intermediária de uma agressão ao antigo vereador de Gondomar, Ricardo Bexiga, alegadamente encomendada por Pinto da Costa. A conversa resume-se a isso, a mandar limpar o que devem perceber o que é limpar o Dr. Ricardo Bexiga. Dar uma lição, bater no Dr. Ricardo Bexiga. Limpar. Limpar? Limpar. E encarregou-se de fazer os contactos, as pessoas fizeram a tal limpeza? Fizeram. E no entender foi pouco. Eu não considerei nada disso, nem considero. Acharam que o Dr. Ricardo Bexiga ficou a falar, o que para eles não foi bom. Em entrevista à RTP, a antiga companheira do presidente do Porto afirma-se ainda testemunha da compra de resultados. De acordo com Carolina Salgado, os árbitros Martins dos Santos e Augusto Duarte terão sido aliciados com dinheiro e favores sexuais. Confirma que tinha como visitas de casa os senhores Martins dos Santos e Augusto Duarte? Confirma? Exatamente. Foram lá algumas vezes e iam preparar os jogos, certo? Preparar é o quê, Carolina? Preparar é preparar no sentido de ajudar o Futebol Clube do Porto e prejudicar o clube que iria jogar com o Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de forma ativa de corrupção. Exatamente. Está disposta... Nada que não seja do conhecimento público de todos. Está disposta a testemunhar isso perante a Justiça? Se for necessário, estou. E teve noção das conversas? Estava presente? Sim, eu tive noção e posso falar disso porque estive presente. E em que moldes é que eram feitas essas conversas, essas negociações? Como é que percebeu que de facto havia corrupção ativa em curso? Porque eles eram pagos. Pagos de que modo? Eram pagos em dinheiro e também eram presenteados com umas meninas, não era? Para lhes fazer companhia, para beberem uns copos, para o Futebol Clube do Porto ganhar. Aliás, eu recordo-me de uma frase de Jorge Nuno em que ele dizia que o Mourinho não ganhou sozinho. Carolina Salgado adianta ainda que o presidente do Porto foi avisado pelo seu advogado Lourenço Pinto de que iria ser detido pela Polícia Judiciária no âmbito do processo Apito Dourado. Mais ainda, revela fugas na Polícia Judiciária do Porto e um plano que visava deixar para trás o empresário António Araújo. O Dr. Lourenço Pinto teve conhecimento e alertou-nos para o facto de que a Polícia Judiciária iria efetuar uma busca, iria ser efetuado um mandato. Reunimos-nos no restaurante, eu falo também sobre isso no livro, e esqueceram-se na altura reunimos-nos eu, o Jorge Nuno, o Reinaldo Teles, Joaquim Pinheiro, o Dr. Lourenço Pinto, e preparamos a fuga para a Espanha. Esqueceram-se, entre aspas, de avisar o Sr. António Araújo, porque também tinham conhecimento. Está a dizer então que Lourenço Pinto avisou previamente, antecipadamente, o Sr. Pinto da Costa? Exatamente, a fuga veio da Polícia Judiciária do Porto, através de Joaquim Pinheiro, irmão de Reinaldo Teles. Portanto, nós fomos para a Espanha. Tivemos tempo de deixar, inclusivamente o Jorge Nuno deixou um cofre pequenino aberto para que não tivessem tanto trabalho, não é? Deixou o escritório devidamente arrumado. O Reinaldo Teles saiu de casa e, como eu disse, nós fomos para a Espanha, o Reinaldo foi para um hotel no Porto e esqueceram-se de avisar o António Araújo. Esse esquecimento foi propositado? Exatamente, foi propositado. Com que intuito? Alguém teria de ser detido.
A RTP contactou Ricardo Bexiga. O atual deputado não quis falar, afirmou que o assunto será tratado noutras instâncias. Quanto a Pinto da Costa, através da sua assessoria, negou-se a reagir. Quanto a Carolina Salgado, assume tudo o que escreveu. Carolina Salgado conta no seu livro que na final do Euro 2004, Pinto da Costa torceu pela Grécia. O Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto não queria que Portugal ganhasse. Ele assistiu ao jogo aonde? Em casa. Porque nós íamos ver os jogos fora, mas como Portugal ganhava, ele disse que o que dava sorte, que era melhor ficarmos em casa. Então ficamos em casa e Portugal perdeu. E quando foi o gol da Grécia, como é que ele reagiu? Ligou para algumas pessoas, levantou-se de sofá, aquelas coisas normais em casa. Está-me a dizer que o Sr. Pinto da Costa festejou Portugal ter falhado a primeira oportunidade que teve de ganhar um título europeu? Claro que festejou. E festejou a vitória? E festejou a vitória. Os dias em que Pinto da Costa se viu envolvido no processo Apito Dourado também são retratados no livro de Carolina. Ela confirma a tese de que Pinto da Costa beneficiou de uma fuga de informação para se ausentar para a Espanha e atrasar o interrogatório com a juíza do processo. Você diz que o Sr. Pinto da Costa soube de antemão que ia ser ouvido no Apito Dourado. Como é que ele soube? Foi por intermédio de um senhor da Polícia Judiciária. Você sabe quem é esse senhor? Não, não sei. Sabe apenas de quem ele era amigo? Sei que era amigo do senhor Joaquim Pinheiro, irmão do Reinaldo Teles. No livro, Carolina vai mais longe. Conta ela que, embora uma pessoa da Polícia Judiciária do Porto tivesse cedido ao casal um aparelho que permitia detectar se havia ou não microfones instalados na casa em que viviam, as conversas dela com Pinto da Costa eram sempre uns decibéis abaixo do normal. E quem é que vos deu esse aparelho de detecção de escutas? Foi o Sr. Joaquim Pinheiro. E onde é que ele foi arranjar? Faz ideia? Ao tal amigo, aos tais conhecimentos que tem na Polícia Judiciária do Porto. Convém dizer do Porto. Lembra-se desse aparelho? Eu tive o aparelho, eu estive com ele, fui eu que estive inclusivamente a ver também se havia alguma coisa. Carolina garante que foi Pinto da Costa quem lhe deu instruções precisas para contratar capangas que dessem uma tareia em Ricardo Bexiga, o homem que, com denúncias à Câmara de Gondomar, esteve na origem do processo Apito Dourado. No livro escreve que Pinto da Costa lhe explicou como deveria atuar, pagando metade do preço à entrada e outra metade à saída, ou seja, antes e depois da agressão. O serviço custava 10 mil euros, dinheiro que Pinto da Costa lhe terá entregue sempre em notas e que retirou de uma gaveta da cômoda do quarto que, para espanto dela, estava sempre a abarrotar de dinheiro vivo. Recordo-me de tudo. Tenho tudo na minha mente. Lamento por tudo o que o Dr. Ricardo Bexiga passou. Lamento ter feito o que fiz. Mas o que fez foi por sua iniciativa ou não? Quem é que teve a ideia? Não, foi a pedido do Jorge Nuno. Eu fui só o veículo de transmissão. E o dinheiro veio de onde? De Jorge Nuno. A mulher que viveu com Pinto da Costa durante 6 anos faz revelações escaldantes sobre o mundo do futebol. A dado passo, escreve que os árbitros Martins dos Santos e Augusto Duarte, entre outros, eram visitas da casa que tinha com o presidente do Futebol Clube do Porto. Eram levados pelo empresário António Araújo, bebiam café e comiam chocolatinhos. Como é que era? Eram reuniões normais para preparar os jogos, não é? Está-me a dizer que o presidente do Futebol Clube do Porto reunia-se com árbitros para preparar os jogos de futebol. Sim, nada que ninguém que não saibam, até os portistas que me perdoem, mas também sabem, mas enquanto o clube continua a ganhar... A Carolina diz aqui que os árbitros iam lá à casa do Sr. Pinto da Costa, é uma expressão que eu até decorei, tomar café e chocolatinhos. Era só café e chocolatinhos ou havia mais alguma coisa? Claro, eram pagos para isso, não é? Se portassem bem, e depois ainda tinham umas meninas para os acompanhar, a beber uns copos e era a recompensa. Árbitros que apitavam os jogos do Porto, árbitros da Primeira Liga? Sim. Quer-me dar alguns nomes que se recorde? Não vou falar sobre isso, vão ler o livro e vão saber, não posso divulgar. Não, vou dar 2 nomes, o Sr. Augusto Duarte e o Sr. Martins dos Santos.
Eram só estes dois ou havia mais? Havia mais. Há desconhecidos, lembra-se do nome deles? Recordo, mas como não vou agora mencioná-los, certo? Carolina escreve que, por ser muito cuidadoso, Jorge Nuno Pinto da Costa nunca falava com um árbitro ao telefone. Nem precisava de o fazer, visto que eles iam lá à casa confraternizar. A TVI tentou obter as reações de Pinto da Costa e de outras figuras citadas por Carolina Salgado, mas sem sucesso.